Programa Atividade, chegando para mais uma edição, nesta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Eu falo diariamente aqui, né, pessoal, em relação a essa velocidade implacável do tempo, né? A vida passa em altíssima velocidade. É uma Fórmula 1, né? Um Sputnik, é uma coisa, é uma viagem a Marte, Lua, tamanha velocidade. Mas, enfim, faz parte, essa vida, ela é expressa, é finita, temos que aproveitá-la, né? Porque é o que se faz dessa vida, se aproveitar, se ter um bom comportamento nessa vida, né? Buscar se prosperar, educar seus filhos, ter uma vida saudável, equilibrado financeiramente, sempre o chefe de família, né? Determinando para os seus discípulos, né? Seus filhos, sua esposa, que jogar nas bets é proibido. Isso é um cancro que chegou no país. Esse continente chamado Brasil, essas bets estabeleceram aí um empobrecimento. Febraban, grandes entidades, Serasa, dizem, né, que já temos a Caixa Federal, que é um verdadeiro cassino. E agora essas bets, além de ser um cassino, induzem a juventude, elas induzem os jovens à jogatina. Porque é proibido menores de 18 anos, jogam demais os menores de 18 anos. Inclusive o cartão de seus pais, que eles levam às vezes para a escola para comprar merenda, e não compram a merenda e vão jogar. E mais a falcatrua que existe atrás dessas jogatinas, que é esses esquemas que acontecem nos estádios, nos jogos de futebol aí. Inadvertidamente um atleta é expulso, outro erra o pênalti, outro... Enfim, coisas que acontecem, o árbitro tem equívocos extraordinários. Isso tudo por trás, minha gente, tem uma máfia, isso tem risco. Nem sempre eu diria que é verdadeiro, que existe ali uma falcatrua, uma ilicitude, mas esses concursos, essas premiações, essas apostas estabelecem esse comportamento também. Já temos provas contundentes aí, né? A polícia já investigou, já condenou, já disse, o fulano fez isso, fez aquilo. Quer dizer, o país, quando traz alguma coisa de novidade, traz novidades que não fazem bem à sociedade, especialmente aos jovens, que assistem, né, também um país com dificuldades extraordinárias na sua gestão, no seu comportamento. Nós temos agora essa disputa com os americanos, do governo brasileiro, que não vai nos levar a nada, só vai nos trazer prejuízos, evidentemente, mas é o que nos resta, é assistir, né, à beira do caminho, o que vai acontecer com os destinos do nosso país. Ano que vem temos eleições, agora começam movimentações, cedências financeiras que partem lá do Planalto. Temos aí as eleições que trazem benefícios aos candidatos, muitos benefícios financeiros. É uma coisa incrível o que despejam de dinheiro nesses partidos. E a gente que paga essa conta, nós todos pagamos essa conta. Nós, o povo, o cidadão, o trabalhador, é que paga essa conta. E lá em cima faz o que bem entende. Nós aqui temos que, teoricamente, obedecer, né? Os poderes estão totalmente se multiplicando, sobressaindo-se, um por cima do outro. Quem manda é o A, é o B, não se sabe mais nada quem é que realmente tem a condição de fazer a gestão legal do país. No judiciário, especialmente, está horroroso o que vem acontecendo, né? O que se estabelece no país, no campo jurídico, é um verdadeiro descalabro, né? Não se obedece mais os ritos, né, que determina a legislação jurídica. A própria Carta Constitucional está debaixo do tapete. E por aí nós vamos. O que é que nos resta? É isso aí, é assistir, porque nós não temos força. Se tivermos força, é uma força que nos estabelece um risco muito grande, porque quem entrar na contramão de certos poderes ou de algum poder, ou do poder, pode pagar muito caro. Olha a moça que passou batom lá naquela estátua lá do Supremo Tribunal Federal, ela pegou só 14 anos de cadeia, só 14 anos. Batom, tá limpinho, tá bonitinho. Nós temos aí traficantes internacionais, trilionários, que não pegam cadeias. Estão passeando aí, seus jatos. É triste, mas é verdadeiro. Muito bem, estamos aqui com o Dr. Marcelo Matias,
que é presidente do CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, o maior sindicato médico da América Latina. Hein? América Latina. Da América Latina, desculpe. Eu digo tantas vezes isso e me deu um branco. Da América Latina, olha a dimensão. Olha que sindicato. Esse sindicato é nosso, gaúcho, sediado em Porto Alegre. É um espetáculo. Estamos aqui com o Eduardo Ornedes, advogado, e vamos conversar em seguida aqui os comerciais com o presidente do CIMERS, então, Dr. Marcelo Matias, a respeito de situações que se estabelecem no país e que os médicos, que são os nossos grandes escudeiros, passam por grandes dificuldades na sua atividade profissional. Temos aí situações bem complexas na atividade do médico, né, no seu trabalho, seja nos hospitais, nos seus próprios consultórios, clínicas e etc. e tal, e com muitas dificuldades. Temos aí uma situação muito interessante, que é a terceirização da atividade médica também, é um tema palpitante, instigante, e muitas situações mais que vamos aqui dissertar com o Marcelo Matias, presidente do CIMERS. Muito bem, dito isso, vamos adiante, dizendo que nós vamos falar aqui agora do Grupo Zafre, que está comemorando 90 anos do Grupo Zafre, transformando sonhos em realidade. O Grupo Zafre que está, mais uma vez, fazendo grandes investimentos em São Paulo, capital paulista. E lá no Grupo Zafre, 90 anos, se encaminhando para o seu centenário, todo dia se estabelece um novo começo. Assista esta mensagem do Grupo Zafre, 90 anos. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido, e se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo. Estamos aqui no nosso programa Atividade, diariamente, das 20 às 21 horas, e logo após o nosso programa de atividade, sempre um comentário muito importante, muito interessante, do nosso gaúcho, exatamente o nosso Alexandre Garcia. O seu comentário que é imperdível. Eu digo sempre aqui, terminou o programa, você tem aí mais um indicativo para permanecer na nossa grade, assistindo o Alexandre Garcia com o seu comentário. Muito interessante, muito inteligente, sempre, sempre. Falando do Banrisul, falamos assim, ó, está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Olha a mensagem do Banrisul. Rico, baixo, brilho, rico, baixo,
arrasou, o Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, vamos adiante, falando, sabe de quem? De Allgeier. Allgeier Incorporações. Novo empreendimento da Allgeier Incorporações, o Vila Portal, um condomínio exclusivo. Onde está esse condomínio maravilhoso, esse lingote de ouro na Zona Sul? Vila Conceição. Um panorama eterno, né? Para o Guaíba, mais aquela vegetação toda, chegando até as águas do Guaíba, está ali na Vila Conceição, no coração da Zona Sul, 18 casas. Assista a mensagem da Allgeier Incorporações do Vila Portal, esse condomínio absolutamente exclusivo com arquitetônico invejável. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem. Daqui vamos falar, sabe de quem? De Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor. Sucos Petri é a bebida do ano inteiro. Uva, laranja, a água de coco, tudo 100% natural. Sem adição de água, açúcares e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. 32 anos na nossa bancada, que se encaminha nosso programa para 33 anos em janeiro, está aí a presença de Sucos Petri. Todos os nossos convidados, nossos comentaristas, sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Na hora da atividade física, especialmente, hidratando seu organismo, a água de coco Petri, indispensável. E no dia a dia também, a água de coco Petri, sempre muito importante e presente na sua saúde. Então está aí, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem. Marcelo Matias conosco, presidente do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, maior da América Latina. Simers investe no Supremo Tribunal Federal, entregando um memorando para o ministro Gilmar Mendes, que é um alerta sobre os riscos da assistência diante da terceirização descontrolada, contratação de médicos como pessoa física. Doutor Marcelo, nos explique quais as possíveis consequências desse modelo sem embasamento legal. Muito obrigado. Satisfação recebê-lo aqui, doutor Marcelo. Fico muito feliz. Boa noite a todos, especialmente aos telespectadores. É uma situação que o Brasil conseguiu e consegue frequentemente acabar destruindo certas lógicas. Quando em 2017 houve a reforma trabalhista, se criou a possibilidade da terceirização da atividade fim. E a gente vê, por exemplo, bons exemplos disso. Eu tenho muito poucas queixas da terceirização que se fez na atenção básica de Porto Alegre, porque lá os médicos que são contratados por uma terceirizada, são de forma seletista, recebem o salário no final do mês e, portanto, isso gera muito pouco tumulto para nós. E eu sempre digo que o sindicato atua onde tem problema. Entretanto, nós criamos uma coisa que só o Brasil tem. Então, em vez de terceirizar a atividade fim, a gente fez o seguinte: eu tenho um hospital público, ele é terceirizado, supostamente, porque eu posso terceirizar a atividade fim. Sim. Depois disso, essa empresa que terceirizou, ela não contrata diretamente, ela quarteiriza para uma outra empresa. E essa outra empresa que está quarteirizada, por sua vez, também não contrata o médico, contrata uma PJ com o médico, que por sua vez quinteriza. No final das contas, cada um desses... É uma teia. É uma teia. Cada um desses detalhes dessa teia cobra, claro, uma taxa de administração. Portanto, no final das contas, é muito mais caro contratar terceirizado que seria contratar diretamente. E mais do que isso, nós criamos no Brasil, de maneira bastante importante, no nosso estado, claramente demonstrado, o sistema no qual trabalhar é obrigatório, receber é opcional. Então, nós temos uma coisa que foi lançada esse ano, que é um dividômetro, que é literalmente um demonstrativo que a gente publica toda segunda-feira no site do sindicato, dizendo, tal e tal e tal município, tal e tal e tal empresa não pagam. E quando a gente olha, é assustador, porque para o trabalhador normal, ele imagina, normal porque trabalhou, sim, ele imagina, claro, que vai receber. É evidente. E o que acontece é que o médico trabalha e ele não recebe. E aí é mais exótico do que isso, porque nós vamos para todos os meios judiciais e a gente tem dificuldade em conseguir estabelecer o pagamento, porque, claro, para
para garantir a manutenção de todas essas empresas tem dinheiro, mas para fazer o pagamento, como eu disse, não tem garantia. Então nós temos, nesse momento, talvez a cidade mais catastrófica do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem sempre o Rio Grande, que é um lugar importante, a gente tem Montenegro, que é um lugar importante também, ambos com graves atrasos de pagamento. Nós resolvemos alguns locais, né, São Lourenço do Sul a gente conseguiu resolver, nós tivemos vitórias em algumas outras cidades, Santa Maria, assim por diante, mas a cidade de Canoas é a cidade ícone do estado. Então ali nós temos algo que poderia tranquilamente entrar para os anais, não só da saúde, mas como da economia, do como não fazer. Ou talvez do grande exemplo do problema de uma coisa que poderia ser uma boa ideia, mas mal executada dá problema. É justamente por isso, não quero me alongar demais, Silvas, que nós estivemos presentes na segunda-feira numa audiência pública no STF com o ministro Gilmar Mendes. E quando nós ouvimos a apresentação de todas as pessoas sobre as questões da pejudiciação no país, nós concluímos que o fato de não terem nos dado voz, nós tínhamos solicitado, nos produziu muito incômodo, porque ali o problema é: eu não tenho segurança, eu não tenho isso, eu ganho menos, eu não tenho direito trabalhista. O problema dos médicos é completamente diferente, eles não recebem. E aí nós entramos com um memorando, foi colocado diretamente no gabinete, fomos muito bem recebidos, então nós tivemos tamanho suficiente para conseguir e colocamos ali 27 itens extremamente importantes que passam a fazer parte desse processo para que seja enxergado de uma maneira um pouco mais clara. Mas é algo muito grave, porque no meu entender, a prostituição de algo que poderia ter lógica e acabou transformando numa insegurança, e a insegurança para os médicos é a insegurança para a população. E o profissional médico se submete porque ele precisa trabalhar, ele tem que ter o seu ganha-pão, e aí na contrapartida ele não recebe. Essa é a maior catástrofe. Para que vocês tenham ideia, nós tivemos casos, por exemplo, também em Canoas, no hospital, ali no pronto-socorro, de médicos que trabalharam meses e não receberam, e teve um colega, inclusive, que recebeu um despejo do aluguel, porque ele não conseguia pagar pelo óbvio. Se o indivíduo trabalha e não recebe, ele não consegue pagar. Nós tivemos, recentemente, um colega que cometeu suicídio numa cidade do Rio Grande do Sul. Então é importante se entender que o médico, na hora do atendimento, ele é o médico. Mas na hora que ele está em casa, ele é um trabalhador como qualquer outro. As contas chegam igual. E é muito interessante, por exemplo, para um médico que mora em Canoas, que ele não recebe o fruto do trabalho, mas a prefeitura manda o IPTU para ele pagar. Então a coisa é tão absurda que se transformou nesse ano na maior atividade sindical da história do sindicato. Nunca teve uma coisa próxima. Eu estou lá há 20 anos, eu consigo afirmar com a maior clareza o tamanho, mais de 20 anos eu estou lá, e consigo ver o grau de dificuldade que nós estamos enfrentando. Isso diz respeito ao futuro da saúde do nosso país. E eu vejo aqui umas situações extremamente complexas, né? Falta de equipamentos, ausência de direção técnica também, que levaram restrição de atendimentos, terceirização sem fiscalização nenhuma. A quem caberia tudo isso e onde é que o Marcelo Matias, presidente do Simbres, que abraça uma causa tenebrosa dessa aí, para resolver, para amparar os médicos, que são os nossos escudeiros, nossas figuras humanas, das nossas famílias, aí uma importância extraordinária, singular, é a vida que fica na mão dos médicos, nas nossas vidas, da nossa família. O desfecho, enxergando lá adiante, Marcelo Matias. Olha, eu tenho uma solução que nós estamos trabalhando claramente já. Foi uma ideia que foi sugerida por mim e nós estamos levando a cabo, que é o fato de que nós tentamos ali em Canoas especificamente que fosse feita uma solução pela prefeitura. Não deu. Tentamos uma solução com a própria empresa ASM. Também não deu. Aí nós tentamos uma solução via Ministério Público e Judiciário. Também não deu. Tentamos uma solução com o Estado. Também não deu. E, portanto, nós chegamos no governo federal. Tivemos uma conversa com o Gilberto Barrichello, que é o superintendente do GHC, e ele se demonstrou favorável a uma intervenção federal no hospital universitário ali de Canoas, que é o local onde a crise está se batendo de uma maneira mais forte. Nesse momento, Canoas sempre tem crise. E o que acontece é que nós estamos fazendo um trabalho indo para a Câmara de Deputados. Temos, inclusive, uma reunião com a bancada gaúcha já marcada. Semana que vem eu volto a Brasília e vou conversar com os nossos deputados gaúchos para pegar o apoio dos deputados. Já conversamos com nossos senadores, temos o apoio deles e vamos conversar com os entes vivos envolvidos nesse processo, que inclui a Prefeitura de Porto Alegre, a Grampal, os municípios próximos,
a FAMURS, ou seja, todos os entes que estejam vinculados de uma forma ou de outra às dificuldades da carência de atendimento do hospital universitário e portanto, cercanias da cidade de Canoas. E a nossa ideia é que o governo federal, via Grupo Hospitalar Conceição, faça a intervenção, tome conta do hospital e bote ele a funcionar. A perspectiva é de que hoje nós temos menos de 300 leitos abertos e, inclusive, o número que recebia, 200 e poucas pessoas internadas para um hospital de 460 leitos e a perspectiva de abertura integral do hospital para que a gente possa dar assistência. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo, Silvas, que ele me parece muito importante, porque ele, claro, eu sou do sindicato médico, eu defendo médico, não nego isso sob qualquer hipótese, mas eu digo, se nós conseguimos um trajeto como esse, nós vamos estar defendendo a saúde não só da população de Canoas, mas de 150 municípios, a estimativa de que isso toque de uma forma ou de outra em torno de 1,5 milhão de pessoas. Portanto, pode ser, caso consigamos, a atividade sindical mais importante dos últimos longos anos. Temos aqui um telespectador que pergunta, e o Judiciário do Trabalho já fez alguma manifestação, já disse alguma coisa a respeito desse tipo de anomalia no campo trabalhista? É uma coisa muito interessante, porque nós temos, inclusive, mesas de negociação, mediação feita no Tribunal Regional do Trabalho, somos muito bem recebidos lá, mas nós temos um grave problema. No hospital universitário foram demitidos todos os médicos que eram seletistas. Sim. E aí eles viraram todos PJs. E como PJs, a ação do Tribunal do Trabalho é mais limitada. Então vira uma causa civil e uma causa de Ministério Público. E aí nós temos um problema de velocidade. Então, só para que você tenha ideia, nós tivemos a demissão de 600 profissionais do ex-hospital de pronto-socorro de Canoas, que foi destruído pela inundação, eram contratados por uma empresa, que era o IACS, e simplesmente todos foram demitidos e nem todos recontratados, e temos agora a ameaça da demissão dos que foram recontratados por pessoa jurídica pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, e temos lá no TRT uma mediação, mas nós não conseguimos ainda resultado. A situação é muito grave, como eu digo, diz respeito não a um município, mas a 150. Se nós olharmos os municípios da região metropolitana, os mais próximos, Porto Alegre, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia do Sul, Alvorada, todos estão sofrendo pelas dificuldades enfrentadas pelo município de Canoas e, portanto, nós estamos trabalhando para todos. Eduardo Dornelles. Boa noite a todos. Eu estive olhando televisão esses dias, faz tempo que eu não faço isso, mas tempo atrás, e um secretário da saúde de um determinado município, não sei se é do Rio Grande do Sul, sempre a política no meio, né, Silvia? Foi questionado pela repórter por que os salários dos médicos estavam atrasados naquele município, que eu não me recordo o nome agora. E o secretário disse, os salários estão todos em dia aqui no hospital. Sim, mas os médicos estão reclamando que não estão recebendo seus salários, mas eles não são empregados, eles são pessoa jurídica, os salários estão todos em dia. Esse era o slogan daquela prefeitura. Então é isso que o doutor está falando. Eles se isentam da responsabilidade de pagar porque são empresas, não são pessoas. E isso é ruim quando envolve a política, né, doutor? Sempre envolve. E é uma calamidade. Isso que o senhor está dizendo é extremamente importante, porque é exatamente isso que acontece. E é por isso que eu acabei virando um forte defensor da CLT. Eu tenho críticas à CLT, eu acho que ela é problemática para o empregador, eu acho que ela cria até entraves para um médico empregado, mas os médicos seletistas recebem. E os médicos PJs têm uma potencial confissão de dívida, é completamente diferente. E na hora do pagamento, a Justiça sempre tem feito o seguinte, eles dizem que acabam tratando o seletista como um empregado e, portanto, como é a manutenção da família, eles precisam daquele recurso para sobreviver, mas os médicos que são PJ são considerados uma empresa como qualquer outra, é um fornecedor de cafezinho do hospital. E aí eles acabam não recebendo e, de uma forma ou de outra, acabam deixando a normalidade o não pagamento do salário dos médicos. Então é algo extremamente grave.
E isso toca a população. irmão. Por isso que eu irmão. digo, quando a gente defende os médicos, nós estamos Eu defendendo tô pedindo a saúde da o senhor não população. nota, eu tô pedindo pra Porque tem que botar chega o um nome determinado do momento, Márcio. e está acontecendo, por exemplo, Não, nas desculpe, UPAs do querido, município de desculpe, não Canoas, vi. Marcelo que Matias. é impossível que os médicos vão lá trabalhar. Marcelo Por que Matias, vai sair presidente de do casa, Siemens, ficar de noite 24 horas no plantão e não receber um centavo? Então nós temos isso acontecendo lá agora, tem uma UPA fechada. Porque tem sindicato, Siemens também E isso tem vai sindicato se das indústrias espalhando. mecânicas, que é Fechou uma tratores. UTI Se pediátrica. puder Não botar conseguiram médicos três gaúchos para do fazer. sindicato Aí médico trouxeram do RG. médicos paulistas para fazer. Só que bota uma médica lá que fica 4 dias, porque já que ela veio de São Paulo tem que justificar. Portanto, está tudo errado. E não é só Canoas. Canoas é o principal exemplo, mas isso acontece em todo o estado. Se a gente olhar a Santa Casa de Rio Grande, é uma situação seríssima. O Hospital Montenegro, que é um hospital bastante importante, tem uma situação gravíssima. Os médicos não receberam durante muitos meses. E aqueles médicos que reclamam acabam sendo afastados das escalas. Então é uma situação realmente inacreditável. Não tem o compromisso a pena para o médico que reclama seus direitos, mesmo como PJ, é ser afastado da escala. Então... É isso que acontece. A fragilidade facilitou muito. Então virou uma peça facilmente substituível o médico. Justamente por quê? Porque ele não recebeu, ele já trabalhou, portanto o trabalho ele já ofereceu, e como aumentou muito o número de faculdades de medicina, tem alguém para botar no lugar. Sim. Nós advogados temos essa pecha, né? Alguns partes da sociedade falam, chuta uma moita, sai 5. Isso é ruim, né? Isso é muito, muito ruim para a profissão, para quem ama a profissão e quer ajudar as pessoas por meio dessa profissão, nesse caso, o médico. E realmente, eu venho de uma família de médicos. Eu sou o primeiro advogado de uma família de médicos. Então, eu vivo essa questão da medicina há 40 anos, assim, por causa dos meus tios, né, do meu pai, que era... Então, eu vejo como a sociedade via os profissionais, incluindo o médico, e como está vendo hoje. Os professores sofrem isso também. Estou pagando, então não existe mais aquele respeito. E quando a instituição, a própria política, desrespeita o profissional, a população se sente no direito de fazer isso também. Né? Só para teres ideia, que é muito importante isso, nós lançamos uma campanha que ela foi lançada no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E era uma campanha de combate à violência contra profissionais de saúde, especialmente médicos. E isso se agudizou nos últimos meses e é muito impressionante. O que tu estás dizendo é tão perfeito que vem ao encontro do fato de que hoje em dia um paciente é a minoria, faz questão de dizer, uma escassa minoria, mas basta um para produzir todo o tumulto. E ele vai para uma unidade de pronto atendimento, para uma emergência, para uma unidade de saúde, e ele quer um atestado. E aí o que acontece? Ele tem uma frustração porque o médico não deve dar o atestado quando não tem uma indicação médica. E aí ele resolve fazer violência contra o profissional. Isso aumentou exponencialmente. Até porque tem-se uma sensação de que não acontece nada. Ele vai lá, agride, ele é uma vítima porque ele é um paciente, ponto final. No final das contas, o que acontece? Quem é que está mais sofrendo violência? São médicas jovens. Isso é inaceitável. Porque existe uma questão de que o indivíduo como eu, não é que eu não posso sofrer violência, mas um velho gordo de cabelo branco, ele acaba tendo mais respeitabilidade do que médicas jovens. E isso é um absurdo em todas as camadas que podemos imaginar. Até porque muitas dessas médicas jovens têm uma formação espetacular, têm treinamento para atendimento em emergência, têm treinamento para fazer a sua função, muitas vezes melhor que o meu, que sou um especialista, eu sei fazer a minha área, não sei fazer todas, e elas vão lá e sofrem violência porque tem uma sensação de fragilidade. Então é uma coisa muito, muito triste, tu estás absolutamente certo, é o que tem acontecido. E daqui a pouco a gente tem locais onde não tem médico que queira trabalhar por causa da violência. Então nós temos hoje o lugar sem médico pela violência, o lugar sem médico pela falta de condição e o lugar sem médico pela falta de pagamento. Quem é que sofre com tudo isso? A população. Por isso que a gente diz que defender os médicos é defender a saúde. Na ponta está o paciente sempre. Na ponta sempre vai sobrar o paciente. Hoje em hospitais está perigoso. Dependendo de quem ingressou no hospital, após uma briga, uma rixa, uma rusga, de médicos, enfermeiros, enfim, funcionários do hospital, serem baleados. Porque eles vão, às vezes, resgatar, né,
comparsas ou até para matar, porque já tentaram matar numa emboscada, não conseguiram, e sabedores que foi para um hospital. Então, hoje, postões aí nessas vilas, está difícil, os médicos correm risco de não voltar para casa. E nesse aspecto, Silvio, é importante que a gente olhe a diferença, né? Eu andei bastante aí pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. Para entrar tem tudo que é tipo de revisão. A gente frequenta bastante o Ministério Público, o Judiciário, mesma coisa. A gente, para entrar, tem que fazer uma revisão absoluta e tal. Para um indivíduo desse entrar numa unidade de saúde, ele entra a porta dentro. E não tem guarda. E muitas vezes não tem nada. Sim. E, portanto, isso dá uma sensação de muita tranquilidade para os poucos, são muito poucos, é verdade, mas para os malfeitores tentarem utilizar de força para a obtenção daquilo que eles querem. O médico tem uma função social incrível. Hoje eu estava em audiência no Foro Central e a minha cliente comentou que na casa ao lado, ou no prédio ao lado, o Conselho Tutelar removeu 3 crianças por maus tratos, pais drogaditos e mais. E removeu, a comunidade aplaudiu porque as crianças realmente estavam sofrendo. Mas quem denunciou os maus tratos foi a médica do posto. Que legal, que incrível. Foi a médica do posto por causa do peso, porque ela vinha acompanhando as crianças e conhecia a comunidade, a importância do médico na comunidade. Isso que tu estás falando é incrível. Os nossos médicos de família e comunidade, eles são... É uma área bem específica da medicina. Eles, diferente de mim, que sempre fui um cara do hospital, da cirurgia e da emergência, eles estão dentro da comunidade. Portanto, eles têm uma capacidade de enxergar aquela comunidade de uma maneira melhor do que praticamente todos. Então, eles, os enfermeiros, agentes comunitários de saúde, conhecem as pessoas. Quando a gente tem um sistema bem montado, eles passam a ter essa capacidade de fazer algo além da sua profissão, algo mais na área social, é uma coisa incrível. Para ver eles como, Silvia, é uma pena a gente ter simplesmente destruído as relações de trabalho. A essência da medicina em família e comunidade é o relacionamento com as comunidades. Aí hoje virou um PJ que, se reclamar de alguma coisa, já é substituído por outro, até se estabelecer essa relação entre os médicos de família e as suas comunidades demora um tempo, ele vira um ser substituível. E, portanto, nós temos defendido, inclusive, um projeto de lei que está tramitando na Câmara de Deputados, que estivemos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara essa semana para tentar acompanhar, mas demorou demais o processo lá. Um processo feito pelo nosso deputado Osmar Terra, que é médico, e que visa a criação de um projeto de carreira para médicos de família. Então, é uma coisa que os advogados conseguiram ter carreiras importantes, jurídicas, nós nunca conseguimos. Então, nós estamos lutando, apoiando o deputado Osmar Terra, para que tenhamos uma carreira federal para poder botar o nosso médico lá na ponta, junto com os pacientes, junto com as famílias, junto com as comunidades. Outro questionamento, Marcelo Matias, que é o presidente do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, é em relação a uma situação que é meia pontual. Em Canoas, tanto o Hospital Universitário, enfim, o Hospital do Pronto-Socorro, sempre estão com problemas, né? E invariavelmente em cotejo com médicos também, que não recebem seus proventos devidamente, etc. e tal, mas são ambientes que invariavelmente têm problemas. Por que ali incide tantas situações complexas? É uma pergunta mais complexa, mas eu vou dar a minha opinião. O problema da saúde de Canoas, ele não é político-partidário. E mais, inclusive eu não posso nem dizer que seja político-ideológico, porque passam prefeitos das mais diversas matizes, partidos e lógicas políticas e a crise continua. Então a única coisa que é universal na cidade é a crise, ela vai apenas trocando de pequenas características. Eu tenho uma versão que é talvez a mais correta, que é o fato de que Canoas é uma cidade que proporcionalmente tem mais leitos SUS do que as outras cidades do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Que ela tem 3 hospitais, porque o Hospital de Pronto-Socorro foi inundado, mas ela tem 3, que atendem eminentemente SUS. Então ela tem um número de leitos SUS proporcionalmente mais alto do que as outras cidades. Além disso, ela optou por uma solução inadequada do ponto de vista de gerenciamento ao longo de certamente mais de uma década. Então, quando eu erro e sigo errando, e independente de qual seja o prefeito, eu vou continuar tendo erros, a gente vai acumulando dívidas, acumulando problemas.
E Canoas nunca fez um sistema de manutenção de longo prazo, tipo um plano de carreira, tipo alguma coisa melhor. E é interessante que se a gente for olhar Canoas, eu tenho isso que eu acabei de reclamar agora para os hospitais dentro da atenção básica. A Fundação de Saúde de Canoas não dá problema para nós. Ela sempre funcionou. Mas os hospitais já trocou de empresa por empresa, uma empresa quebra e a outra entra, tem desvio de recurso, obviamente, aconteceu isso com a GAMP, aí entra uma nova sem licitação, aí entra uma com licitação, aí o valor é insuficiente, nunca vai se resolver isso. É justamente por isso que eu quero uma solução que seja mais definitiva. Nossa proposta hoje claramente é a seguinte: nós temos um processo circulando no Tribunal de Justiça para perda de gestão plena da saúde. Com a perda de gestão plena, os hospitais teriam que passar para o gerenciamento ou do governo do estado ou do governo federal. Não andou esse projeto. Então, eu resolvi segmentar. Então, a minha lógica é que o hospital universitário tem que ir para o Grupo Hospitalar Conceição. Por quê? Porque o Gilberto Barrichello tem interesse. Eles têm recursos, eles estão com investimento a partir do agora iniciativa privada nem pensar. É impossível, porque vai ser 100% SUS. Então, vamos colocar o GHC, esse é o que eu quero, botar o GHC dentro do hospital universitário. E o hospital uma grande ideia. E o hospital de pronto-socorro? O hospital de pronto-socorro, ele não é um hospital do município, ele foi feito por um médico, o Ronquete, mas ele, obviamente, ele atende 50 municípios, 150 municípios. Aí não tem condições. Então o Estado tem que assumir. Então eu estou aqui convidando o governador Eduardo Leite, que disse que queria assumir a gestão dos hospitais de Porto Alegre, secretária Arita, várias vezes já conversamos com ela sobre isso. O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas é um hospital barato para o Estado. Ele tem 110, 120 leitos, ele faz um atendimento obviamente importante para o trauma, para mais de 150 municípios e, portanto, eu quero que o governo do Estado faça aquilo que ele quis fazer aqui em Porto Alegre, que é assumir o Hospital de Pronto-Socorro. E aí eu digo, se eu consigo colocar o que eu quero, que é o Hospital de Pronto-Socorro na mão do Estado, e se eu consigo colocar o Hospital Universitário na mão do GHC, acabou o problema da saúde de Canoas. Olha só. Aí nós vamos ter o nosso da gás funcionando, vamos ter as UPAs funcionando. E em pouquíssimo tempo, né? É muito rápido, é uma questão de decisão. E o presidente Marcelo Martins já teve uma conversa com o governador Eduardo Leite a respeito do tema? Especificamente com o governador, não, porque eu sou um cara bastante hierárquico. Então, enquanto eu não conversar com a secretária Rita, eu não passo para o governador. Só que o que acontece? A secretária Rita, que é uma mulher muito preparada, muito capaz, está fazendo um gerenciamento importante na saúde do Estado, eu não vou tirar o mérito dela, ela, quando o assunto é Canoas, porque eu tenho que ser honesto, se eu vou marcar uma reunião, eu dou ponto de pauta. Ela não quer. Ela não quer. Mas tem que querer, tem que abraçar todas, né? Essa é a minha lógica. Então eu entendo perfeitamente as dificuldades, eu entendo que nenhum gestor queira necessariamente fazer o gerenciamento daquilo ali, mas a minha questão é, ninguém quer fazer. No meu entender, eles são obrigados, porque quando eles vão para concorrer numa eleição, e o ano que vem nós vamos ver isso nas campanhas, eles sempre vão defender saúde, segurança e educação. Então, defender a saúde do ponto de vista do Estado é assumir o Hospital de Pronto-Socorro. Então, essa é a minha defesa, eu insisto nisso e quero isso para o bem, sim, dos médicos, sou do sindicato médico, mas para o bem da população, porque eu tenho certeza que a população ficaria muito feliz com a reabertura do hospital e com os médicos atendendo lá com condições de trabalho. Que espetáculo. Pois, olha, eu tenho certeza que a sensibilidade do governador, claro que o presidente do Cine não quer fazer um caminho diferente para chegar no governador, quer passar pela secretária, mas se a secretária se comporta assim com distanciamento do tema, eu acho que daí tem que bater na outra porta. Eu faria isso, meu amigo Marcelo Martins. Vamos falar aqui de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Dá uma passada na Vinhos do Mundo e aproveita, minha gente. Para comemorar seus 29 anos, tem vinhos argentinos e uruguaios com mais de 50% de desconto até o dia 14 de outubro. Uma ótima hora para reabastecer a sua adega e descobrir novos rótulos. Alameda Alípio César 203, Avenida Cristóvão Colombo 1493 e Avenida Getúlio Vargas 1135. Se beber, não dirija. Venda proibida para menores de 18 anos. E o Barranquinho está aí bombando.
Há mais de 50 anos, no coração de todos os gaúchos. Mais de meio século, sob o comando de Elcio Furilli, grande empresário, que estabeleceu o Templo do Churrasco no Rio Grande do Sul, na capital gaúcha, ali no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, na Protásio Alves, 1578. O barranco aberto diariamente, das 11 às 24 horas. Telefone do Barranco, 3331-6172, do Barranquinho, 3028-2310, subindo ou descendo a Protásio. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, Barranquinho. Falando no Sicredi, investir em fundos de investimentos com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. Você encontra um portfólio amplo de produtos para diversificar sua carteira, com a confiança de planejar suas próximas conquistas e a praticidade de investir pelo aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima. Acesse sicredi.com.br/investimentos ou fale no WhatsApp 3358-4770. 51-3358-4770 é o aplicativo WhatsApp. Investir com o Sicredi é ter com quem contar. Minha gente, para aterrissarmos na Europa, sai daqui do aeroporto Salgado Filho, menos de 11 horas em aeronaves de altíssima geração, de quem? Da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, e menos de 11 horas de voo saindo do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, tarifas civilizadas, voos espetaculares, você sai de Porto Alegre sem aquele horror de Guarulhos, outro aeroporto do país, desce diretamente na Europa, fica em Portugal, vai para a Europa ou outros países, ou para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Adiante vamos, falando agora exatamente com o Marcelo Matias a respeito de essa solução que o Marcelo Matias falou agora aqui me deixou bem alvissareiro. Eu tenho certeza, Marcelo, desculpe a intimidade, Marcelo Matias, mas que essa trilha para Canoas pode ser aberta facilmente. Eu tenho muito interesse. Então, tá. Eu sempre digo o seguinte, o nosso objetivo, eu tenho um objetivo de vida, né? Eu, queira ou não queira, eu lutei muito para estar onde eu estou, a gente trabalha muito e tenho muito orgulho do que nós estamos fazendo, e eu passo o meu dia pensando em ajudar os meus colegas e ajudar a saúde da população. Se eu conseguir, cada vitória que a gente obtém várias, sempre reflete de maneira positiva para a população. Sem dúvida. Então, é uma coisa que nos move. E a questão de Canoas, especialmente, ela até nos atrapalha, porque o sindicato é do Rio Grande do Sul, nós atuamos em várias cidades, temos 5 diretorias regionais, temos a questão toda do metropolitano, que está num caos no metropolitano nesse momento, temos a questão de Porto Alegre, os médicos municipais de Porto Alegre estão também bastante ouriçados com as dificuldades que estamos enfrentando, e dá o sentimento para alguns de que nós trabalhamos numa área mais que a outra, mas não, a gente tem uma dedicação muito grande em todas, mas óbvio que os resultados eles vão pingando local a local. E é um objetivo de vida, eu fico muito orgulhoso de ter a possibilidade de poder trabalhar dessa forma. Perfeito, vamos falar do de Paulo, do visionário Paulo Jeremia. Eu digo sempre que o grupo de Paulo de Galetos vem conquistando São Paulo a cada dia, né? Novas lojas, o paulista, né, aderiu ao Galeto de Paulo, que é o melhor galeto do planeta, né? Então visite a rede de Paulo de Galetos, unidades em todo o Rio Grande do Sul, na nossa Serra, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Está chegando em Brasília e chegando na Foz do Iguaçu também o grupo de Paulo de Galetos. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com um toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra então nas lojas do Di Paulo, tanto no expresso quanto na sequência. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Então, por exemplo, aqui no Boulevard do Assador é um espetáculo. Vamos ter mais 80 lugares na sequência ali, naquela loja maravilhosa do Di Paulo, do Boulevard do Assador, onde tem também o expresso, onde você tem pratos oferecidos já, né, montados pelo próprio Di Paulo, ou você monta ao seu belo prazer, de acordo com o seu apetite, tá bom? Então, Di Paulo, comandado por Paulo Jeremia, esse visionário, acompanhado do André Jeremia. Muito bem, fala, Eduardo Onésio. Pois eu tava lendo aqui a fala do
do advogado da União, geral da União, o Jorge Messias, lá na Estava lá na sim, e por isso que eu resolvi aqui me atualizar aqui do que havia dito. Ele disse uma coisa muito interessante que vem com a pejotização. Ele fala, não há liberdade real quando a única alternativa é abrir um CNPJ para manter o sustento da família. Não há autonomia quando o mercado impõe a pejotização como condição para o emprego. É aspas para ele aqui nessa frase. E de fato é isso. A terceirização, a pejotização, ela acontece nos jornalistas, né? Advogados, diversos profissionais, os médicos não são diferentes. Todavia, não pode servir como burla ao contrato material real, que é a relação de emprego. Então, ele até defendeu com bastante ênfase a competência da Justiça do Trabalho, que é aquele problema que se tem, sob a alegação de nulidade desses contratos, justamente pela exigência da criação de um CNPJ para se obter a relação de trabalho, né, para ser contratado, quando na verdade aquilo é uma verdadeira contratação de um empregado. É exatamente isso. É uma burla do sistema. É uma burla do sistema. Então, isso também traz, me parece, e eu queria ver se o doutor concorda, me parece que isso enfraquece o próprio sistema de terceirização. Eu concordo integralmente. Eu estava no momento que ele fez essa fala, concordamos na hora. Ele foi, inclusive, aplaudido por isso, porque a realidade é que a ideia da terceirização da atividade fim, ela tem lógica. Certamente, em vários momentos, ela vai ser interessante. Facilita o emprego, né? A Rede Globo sempre utilizou isso com seus grandes atores e tal. O problema é o fato de que todas as características da existência de um emprego formal existem no que acontece hoje na quinteirização. Eu faço questão de citar a quinteirização. Quinteirização, porque é quinteirização de fato. Então existe tudo. Então tem habitualidade, tem um chefe, tem um local de trabalho, tem um horário, tem uma escala para cumprir, tem tudo de um emprego formal, só não tem o salário. E é interessante porque nós temos que entender o salário e os benefícios, né? Benefícios, férias e tudo. 13º. Não existe nada. O cara fica doente, ele está morto. Ele que procura o médico. Ele que se vire. e hoje nós chegamos num determinado momento que, para que se tenha ideia, é o que está acontecendo em vários locais. O nosso ícone inicial disso foi na cidade de Santana do Livramento, que os médicos da época... Isso já aconteceu em 2019, faz questão de dizer que a intervenção da prefeitura na Santa Casa foi irretocavelmente boa, no sentido de que não aconteceu mais isso. Mas os médicos da cirurgia geral eram PJs, e eles deram os 30 dias do contrato para suspender o atendimento. Quando suspenderam o atendimento, cumprindo toda a questão, acabou a cirurgia na Santa Casa. E aí, uma juíza de Rosário do Sul disse que não, vocês têm que fazer a escala. Sem contrato, sem nada. Todo aquele período, a Santa Casa teria tido condição de contratar outros. Sim. Não, se tu não for, vai um oficial de justiça na tua casa. Bárbaro, né? Ou seja, nós criamos naquele momento algo que foi raro, hoje é comum. Ou seja, o cara ele tem um contrato, está rompido o contrato, ele simplesmente, ele cumpre todas as exigências para sair do contrato e vai lá, alguém diz assim, não, tu é obrigado a trabalhar. Então, obrigado a trabalhar não é obrigado a receber. E por isso, em algum momento eu tentei estabelecer com os meus advogados, eu não consegui convencê-los de que é um bom termo, o neoescravismo. Porque, essencialmente, no meu entender, nós temos um neoescravismo, que é o fato de que o cara é obrigado a trabalhar e não tem obrigação de receber. Não tem os seus direitos garantidos. Só que, quando a gente vai ver para a jurisprudência atual e há um espaço para que eu consiga estabelecer esse termo como real e judicialize isso, mas no termo atual precisa ser alguém considerado vulnerável. E nesse momento eu enlouqueço, porque os médicos não são considerados vulneráveis. E eu faço questão de dizer, eles são sim. Ele tem a conta igual para pagar, ele tem um filho no colégio igual, ele tem um plano de saúde para pagar, ele tem que pagar um imposto, ele é igual a qualquer trabalhador. Mas aí chega na justiça e eles dizem o seguinte, não, mas acontece que o médico ele é suficiente.
Que barbaridade. Ele não é hipossuficiente. Só que não é verdade. Um médico recém-formado que fez uma faculdade de 6 anos, Todas as pagando 10, dificuldades impostas por um início de atividade profissional, pelo amor de Deus, ainda mais na área da medicina. as mesmas, com um detalhe. O médico hoje, muitas vezes, ele se forma na faculdade devendo R$1 milhão por causa do crédito que ele pegou de financiamento. Exatamente. Ele vai dever 3, 4 anos ainda já clinicando. Muito mais, porque imagina o seguinte, um indivíduo que tem, por exemplo, uma dívida inicial, começa a sua vida com A R$1 milhão. média dos cursos hoje está em 12 mil, não é isso? 12 mil, por aí. E aí o cara vai lá e começa a trabalhar. 12 mil mensais. Vamos dizer que ele trabalhe o suficiente para ganhar, vamos dizer, 20 mil, que é um excelente salário. Qual é o problema dos 20 mil? Quanto é que custa um financiamento de uma dívida de R$1 milhão? Custa 15. Meu Deus do céu. Aí o cara paga 5 no mínimo de imposto de renda. Portanto, se o cara produzir R$20 mil, ele está no 0 a 0. Ele não consegue jantar. Exatamente. Então esse cara vai trabalhar cada vez mais. E aí ele trabalha, e aí o que acontece? Ele não recebe. Nós estamos tratando de algo que é muito mais grave do que parece. Muito mais profundo. Que depois alguém vai dizer o seguinte, mas o médico estava dormindo na hora que estava atendendo e tal. Sim, o cara está trabalhando 80 horas por mês por semana para conseguir pagar o troço e não recebe. Então, isso toca diretamente a população, senhores. Exatamente. Nós estamos tratando de algo que não é sindical nesse aspecto. A corda estica mesmo a população. Lá que está. Todos vão acabar sofrendo. Não existe. Qual seria a solução, então? Acabar com a periodização para médicos? Vamos dizer que eu não concordo que precisemos acabar. O que nós precisaríamos fazer nós temos, inclusive, projetos de lei colocados lá no Congresso Nacional. Um deles muito interessante é o seguinte, que uma empresa contrata um médico, perfeito, pejotizado, beleza. Se ela não pagar o médico, ela não recebe da prefeitura no mês seguinte, está resolvido. Entende? Ficou um obrigatório, para receber tem que pagar o médico. Então, nós temos um projeto de lei nesse sentido. O segundo projeto que nós temos, que é o seguinte, eu posso terceirizar, não tem problema, mas a contratação do terceirizado tem que ser direto, do médico tem que ser direto pelo terceirizado. Ele não pode fazer esse negócio de começar a contratar esse pinga-pinga. Até porque o pinga-pinga custa dinheiro. Então, vamos evitar isso. Outra questão que nós temos, e a população que nos escuta vai ficar chocada com isso. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que tem PJs médicos em 4, 5 cidades. Ela recebe de uma, ela bota na outra. E aí o prefeito que pagou não tem a garantia do médico, porque afinal dos contos o médico daquela cidade não recebeu. Isso aconteceu claramente. Então nós temos um projeto de lei que obriga o óbvio, que o recurso do município seja gasto no município. Uhum. Isso não acontece. Marcelo Matias conosco aqui, espetáculo aqui de exposição de situações no campo da medicina, da atividade médica, que é presidente do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, maior da América Latina. Eu gosto de frisar isso aqui pela dimensão. Ele é sediado, é nosso, gaúcho, sediado em Porto Alegre, ali na rua Corte Real, Guaipiranga. É um padrão, é um modelo de sindicato, apesar de muitos percalços no seu caminho. Certamente. Eu vou fazer aqui um convite ao vivo e a cores para o Marcelo Matias. Acho que ele vai aceitar. Marcelo Matias, para que vocês saibam, ele é um médico, atua como médico, além de ser o presidente do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, mas conhece política internacional como poucos. E eu convido agora aqui para que na próxima terça-feira o Marcelo Matias venha ao nosso programa, onde teremos Marcelo Matias, José Silvas e Jurandir Soares. Poxa, olha, eu gostaria muito, muito, muito. Mas não vai ser. Eu vou estar fazendo uma coisa muito importante. Terça-feira estarei em Brasília, reunido Vamos marcar um outro dia da semana. Mas faremos. E na quarta-feira, isso vai ser bastante bacana, eu estou muito satisfeito com isso, eu vou ter uma fala no Senado da República, no plenário principal. Que espetáculo. Eu fico bem feliz porque é uma demonstração, de alguma forma, da nossa atuação em Brasília e do tamanho do sindicato. Então, eu vou estar... Mas vem abrindo grandes portas importantes em Brasília, Marcelo, nos parabéns, porque aquilo lá é outro labirinto complexo, difícil. Nosso vice-presidente, Dr. Felipe Vasconcelos, ele é o nosso representante do Núcleo Nacional do Sindicato, tem se dedicado muito. Nós temos hoje uma posição importante na Federação Nacional dos Médicos e o trabalho dele tem aberto portas para que a gente consiga ter um espaço lá. Por isso que nós crescemos muito em Brasília. Eu sou um cara que eu gosto mais da atuação local, eu acho mais prazeroso para mim ir numa unidade de saúde onde o médico tem uma dificuldade do que ir nos grandes corredores do Congresso, mas eu fico muito feliz em ser muito bem recebido lá e ter a possibilidade de fala,
se a gente pegar essa semana, nós tivemos no STF, no Senado Veja só. e na Câmara. Olha aí, E semana que vem estaremos em ambos. Vai ser Trabalho bem árduo, interessante. mas parabéns. Porque um líder, né, de uma atividade profissional, especialmente como os médicos, onde lá na ponta estamos todos nós, os pacientes, né, tem que ter realmente uma pessoa de alta capacidade, com disposição, credibilidade, né, e inteligência, né, para sacar isso tudo aí e saber trilhar a sede federal do nosso país para conquistar e minimizar as dificuldades impostas à atividade médica, que é grande, é difícil, né, uma atividade tão importante para a nação e que fica muito à margem do gestor público, lamentavelmente. Vamos ver aí, com esse esforço todo do Dr. Marcelo Matias, presidente do CIMI, se a medicina e a própria população conquista, né, dividendos com as suas incursões lá na base federal do nosso país. Cumprimentos, Marcelo. Aqui não se joga confete, purpurina, a gente sempre diz, né? Se não é para elogiar, então a gente não diz nada. Mas se vale a pena, se merece, está feito o elogio aí para a sua atividade, até pelos seus desdobramentos todos da conquista da presidência do CIMES, que não foi uma tarefa assim, né? Vou me candidatar. O Marcelo bateu na mesa e disse, é assim, assim, assado, e conquistou a presidência do CIMES. Pela segunda vez. É a segunda vez. É bem interessante, porque eu fui eleito depois de uma gestão que ficou 20 anos, numa eleição que foi muito difícil naquele momento. Depois eu prometi não concorrer à reeleição imediata, eu botei isso num documento e cumpri a minha palavra, porque a minha palavra sempre vale. E aí eu voltaria nessa, mas aí, por razões estranhas, a lógica, quem eu ajudei a colocar lá disse que achava inadequada a minha manutenção e nós tivemos uma ruptura interna e competi contra toda a máquina de uma forma que nunca aconteceu na história. Nunca se utilizou a máquina do sindicato de uma maneira tão forte quanto nessa vez, mas eu até acredito ter história e tem um grupo que se dedicou a despeito de todas as perseguições e ganhamos novamente. Agora não tem mais essa promessa, a minha promessa é cumprida. Eu, nesse exato momento, claramente não tenho nenhuma promessa de não concorrer à reeleição. Não pode. Porque foi um erro que eu cometi naquele momento. Em tempos atrás eu disse para o Marcelo Martins que esse tipo de promessa não se faz. Ele fez aquela promessa e bancou pela sua seriedade, hombridade, enfim, sua palavra, que não concorreria, não concorreu, mas na minha avaliação errou, porque quando se tem competência e capacidade, a gente tem que estar na pista sempre na defesa daquilo que a gente está prestando serviço, que é para a classe médica e para a população, como eu digo sempre lá na ponta. Isso aqui é muito interessante, né, Silvas? Eu sempre acreditei na força da palavra, e o que acontece é que, no meu entender, as rupturas de palavra foram mais fortes do que se imaginava naquele momento. Lamentavelmente. Minha gente, o programa se despede. Agradecemos a Marcelo Matias sua presença aqui no nosso programa, abrilhantando e enriquecendo com informações tão importantes, um campo também tão importante que é saúde, medicina, população, né? Tudo isso que envolve nessa atividade tão linda, maravilhosa e tão importante para todos nós. Oportunamente, o Dr. Marcelo estará aqui conosco também trazendo notícias muito boas, eu tenho certeza. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. E espaço sempre aberto ao sindicato, a você, seus dirigentes do sindicato, enfim, tá? Tudo de bom. Eduardo Donello, muito obrigado. O programa se despede, agora chegando aí o nosso amigo... Alexandre Garcia. Alexandre Garcia chegando aqui, 524, Claronet, mais plataformas, e logo, sempre das 20 às 21, e seguidinha aqui o programa, fechando a nossa cortina, chegando o Alexandre Garcia, uma boa noite, até lá, até amanhã.